pessoal, hoje nós estamos aqui no segundo dia de campo da agronomia da FASEC com o tema Forrageiras no Inverno. Hoje nós estamos apresentando o campo agrostológico, que foi uma implantação com a parceria Matsuda e FASEC. O dia de campo é muito importante porque reúne aí os acadêmicos do curso de agronomia, reúne também os pecuaristas da região, produtores e interessados, comunidade em geral, interessados na temática da forragicultura. O campo agrostológico é uma vitrine de material genético de diversas variedades, espécies de forrageiras. A Matsuda Semente, ela propôs, além dessa vitrine, que é um campo demonstrativo desses materiais de forrageiras, trabalhar também diferentes tipos de manejo, cortes em épocas diferentes, alturas diferentes, para promover o potencial desenvolvimento destes materiais. E isso é conhecimento a ser passado para a agropecuária, para os acadêmicos de agronomia e interessados, proporcionando aí o melhor material para a produção de alimentos aos animais. Hoje iremos focar especificamente no cultivo de plantas forrageiras na época do inverno. Então, durante o inverno é comum as plantas terem menor incidência de radiação e, consequentemente, elas crescem menos. Então, hoje, esse evento é para falar sobre como manejar essas plantas nessa época, como atingir produtividade e, principalmente, como fazer com que os animais continuem ganhando peso se alimentando dessas plantas forrageiras. Esse dia também é especial porque a FASEC é uma das únicas faculdades da região que tem um campo agrostológico instalado, um campo que permite os alunos aprenderem sobre diferentes espécies, variedades e cultivar de plantas forrageiras. Então hoje eles vão ver na prática como essas plantas produzem, quais são as características morfológicas dessas plantas, quais são as necessidades nutricionais e hídricas que essas plantas necessitam e principalmente qual o seu uso, em que principalmente ela é utilizada, se ela é utilizada para silagem, se ela é para feno ou em pastagem. Então hoje é um dia especial, um dia em que os alunos sairão com um diferencial para o mercado de trabalho. O aluno, o engenheiro agrônomo formado pela FASEC, é um engenheiro agrônomo preparado, que teve uma boa formação e que principalmente viu além da teoria. Essa parceria aí com a Matsuda FASEC e hoje uma realidade aí transformando em tecnologia, conhecimento ao aluno, aos pecuaristas da região, e é de suma importância a gente dar continuidade a um trabalho desse no dia a dia. Matérias genética em relação à pastagem, integração lavoura e pecuária, e cada vez mais nós estaremos aí trabalhando para a melhoria e tecnificando o aluno e os pecuaristas da região. Uma coisa que a gente vem trabalhando no campo agrostológico, as variedades, pressão de pastejo, A gente fala assim, é um palco ótimo aí para o pecuarista e da região aí tá nos procurando aí com essa parceria com a FASEC, Esse campo agrostológico ele é para sempre, Hoje nós estamos fazendo as pastagens de como eles ficam no inverno, E é muito importante. A gente está com esse trabalho desenvolvendo, embora nós tivemos frio, seca, o campo está aí intacto, resistente, é bom aí, principalmente para os alunos também, e nós estamos sempre aí à disposição, e essa parceria cada vez mais firmando e proporcionando esses momentos ímpares aí no conhecimento técnico aí na forragicultura. Eu sou o Jean, aluno do 4º período de agronomia da Faculdade FASEC, e hoje estarei passando um pouco do meu conhecimento da braquiária decumbens, cultivar brasilis. Ela foi introduzida no Brasil no ano de 1960. Ela teve uma expansão no período da década de 60 a 70,
pela sua alta produção de semente, fácil adaptação ao solo. Ela é boa para solos ácidos, ela tem uma média palatabilidade, sua produção de matéria seca anual é em média 20 toneladas. Meu nome é Gustavo Ernesto Moreno Aguilera, sou estudante do 4º período de Agronomia na Faculdade FASEC, noroeste do Paraná, Cianorte. Pois bem, eu irei apresentar aqui a aruana, que é uma cultivar mais voltada para equinos e caprinos. Por quê? Ela é uma palatabilidade muito boa. Como ela é mais macia, ela apresenta uma digestibilidade melhor para cavalos, pois o sistema digestório do cavalo não é como de bovinos. Mas, porém, ela é muito boa para bezerros no seu período novo, na forma de fenagem, de fenação e dado atrado mesmo, assim, para pastejo, pois ela também precisa de uma necessidade de pressão de pastejo. Aqui nós apresenta ela com um corte de 30 centímetros. Para quê? Isso aqui serve para simular como se fosse o sistema de pastejo, onde o animal se alimenta, ver a capacidade dela de rebrotamento no solo. Esta planta ela necessita de um solo que tem uma boa fertilidade. Você precisa ter uma boa correção no solo, adubação. A capacidade dela de produção por ano é de cerca de 15 a 18 toneladas de massa seca por hectare. Isto no ano total. Bom dia pessoal, meu nome é Guilherme, sou aluno de Agronomia pela FASEC no 4º período. Hoje eu vou fazer uma apresentação aí bem breve da braquiária rosiziense e do milho, né, para intuito de silagem. Então pessoal, a braquiária rosiziense, a origem dela surgiu em 1961 na África, logo após foi trazida para o Brasil e se iniciaram suas melhorações genéticas. Hoje nós temos uma planta ótima para realizar a cobertura de solo. Algumas pesquisas indicam que a sua raiz pode chegar até 13 metros de profundidade, né? Fazendo com que ela consiga puxar alguns nutrientes para cima, né? Para perto da superfície do solo. E é uma planta bastante utilizada também para pastagem. Uma planta altamente digestiva pelo gado, um teor de proteína aí aproximadamente de 8 a 11%, produzindo uma matéria seca de 12 a 15 toneladas por hectare por ano, certo? Quando a gente fala em consórcio com o milho, nós pensamos em fazer o plantio milho, espaçamento de 90, entre linha o plantio da braquiária. Época de corte do milho. Época de corte do milho é bastante importante esse aspecto. Nós temos que realizar o corte do milho aproximadamente aí com 35% da planta seca, aproveitando aí 95% dos grãos e 100% da planta, certo? Quando nós realizamos o corte e iniciamos nosso processo para silagem, a gente entra com o processo de manejo realizando piquetes. Por exemplo, se nós temos uma área de 10 alqueires, vamos realizar 8 piquetes quadrados para fechar o quadrado. Posiciona os piquetes e fazemos a rotação de gados. Trabalhando aí, a partir do momento que a planta chegou no seu período de solta para o gado, aproximadamente 70 centímetros, aí o máximo, a gente entra com o gado em um piquete e os outros piquetes que a gente pode perceber que ela vai ultrapassar esses 70 centímetros, a gente faz a fenagem, porque a partir do momento que a planta ultrapassa 70 centímetros, ela começa a perder proteína, certo? Então, nós iremos iniciar em um piquete, colocar o gado, fazer a retirada desse gado quando a planta estiver aproximadamente 20 centímetros, para facilitar a sua rebrota. E as plantas que foram ultrapassar esses 70 centímetros, a gente faz a fenagem para trabalhar aí tanto com a silagem do milho da braquiária em época de estiagem, quanto a fenagem trabalhar também em época de estiagem. O pasto ele tem um desenvolvimento menor na época de frio. De forrageiras, de plantas forrageiras. Hoje temos aqui uma cultivar de braquiária brisanta, a cultivar MG5. Aqui podemos ver que são plantas com
bom crescimento, uma boa tolerância à seca, uma boa tolerância ao frio. E aqui podemos ver que ela está consorciada com o milho. Teremos aqui 2 tipos de aptidão, seria, né? Que seria, por exemplo, você colocar o seu gado logo após a colheita da silagem, né? Depois de alguns dias, você teria a colheita da silagem e após alguns dias você poderia colocar o gado para a pastagem. Então você teria o capim disponível à pastagem e também teria a silagem disponível armazenado, fazendo o consórcio do milho mais o MG5 Vitória. Ela é uma planta que, em crescimento livre, ela pode chegar até 1,60 m e produzindo aí de 10 a 18 toneladas de massa seca por ano e um teor de proteína de 8,7 até 13,5% na massa seca. Então vamos andando mais à frente aqui, onde teremos uma simulação do corte da braquiária. Temos aqui um corte de 10 dias, feito em 20 centímetros, simulando como se tivesse sido já pastejado pelo gado. Já demonstra uma rebrota. Podemos ver que já está com um grande teor de folhas verdes em brotamento. No próximo, temos a simulação do MG5 com um corte de 5 dias. Já tem um nível menor de rebrota, devido ao tempo menor, né, desse corte. Porém, também já vemos alguma rebrota dele. Tem um ótimo brotamento esse capim. E mais à frente ali, temos a cultivar sem ter sido manejado um corte nela, desde a data de plantio. Então, o que é interessante nessa cultivar, principalmente a nossa região aqui, que é uma região de solo um pouco arenoso, é uma planta que resiste muito bem à seca e tem uma boa resistência ao frio também. Então, a gente vê que vem de 2 anos aí que tivemos uma série de problemas com seca e alguns problemas com frio também e geada. E essa foi uma cultivar que demonstrou um bom brotamento, uma boa resistência ao período de seca. Eu me chamo João Marcos, sou acadêmico da Faculdade FASEC, estou cursando o 4º período. Hoje, dando continuidade no nosso campo agrostológico, vou falar um pouco da cultivar marandu. Pessoal, essa cultivar, ela é de origem da África tropical e veio no Brasil por volta de 1884, através da Embrapa. Esse material a gente tem que frisar que é um material muito rústico. Até então ele veio para suprir o material, a outra braquiária que tomava o setor na década ali, ela dominava o setor, era a braquiária mais plantada. E esse material veio para ser melhor do que ele, que é a braquiária decumbens, que está logo após ali. Então, assim, ela tem que ser um material muito bom, né? E teve grande satisfação, porque hoje 70% das pastagens é plantada dela. É essa planta que domina o setor hoje. Na década, quando ela veio, a braquiária decumbens estava tendo uns grandes problemas, esses problemas relacionados a pragas. Um diferencial dela é a cigarrinha não ataca ela e a formiga cortadeira, tanto a saúva como a quem também não pega ela. Esse material aqui, por falar em rusticidade, ele necessita de 700 a 800 milímetros por ano. Então, assim, é uma quantidade boa de chuva, mas também não é aquele exagero. É um material, como vocês podem ver aqui, ele não fecha as ruas, mas bem cultivado. É que aqui foi feito um consórcio de milho, porém o milho já foi colhido, já foi derrubado, né? Então as ruas aqui, ficou bem aparente que ela não fecha as ruas, mas numa terra de perfeitas condições, assim, ela fecha a rua assim. Falando um pouco aqui agora sobre o corte dela, a gente tem que tomar, assim, hoje, a gente tem que trabalhar em cima da técnica. Com todos os recursos que a gente tem hoje, a gente vê que aqui está o capim com corte de 10 dias, já dá para ver o tamanho dos brotos.
que estão nascendo. Isso aqui simula o quê? Simula a pressão de pastejo, como se fosse o gado tivesse pastejado aqui. Na verdade, sim, hoje os pecuaristas que já estão trabalhando com o sistema rotação de cultura, eles têm a maior eficiência dentro da sua área, uma área que 10 alqueires, suponhando, eu tenho lá 10 alqueires, tenho 200 cabeças de unidade animal. Na rotação de cultura, a gente pode até dobrar isso. A gente pode ver que aqui, esses perfilhos aqui de brotos, a gente indica o quê? A cada 4 dias, o animal veio e pastejou. A cada 4 dias já vai soltar esses perfilhos. Então, assim, cada 4 dias a gente tem que fazer a rotação do piquete. Mas 4 dias? 4 dias. Por quê? Porque senão começa o processo de seleção. O animal ele vai comer só os brotinhos novos e vai deixar as folhas mais velhas, né? Então aí é que começa a estragar o seu pasto. Falando mais um pouco sobre a rotação de cultura, a gente tem que entender também que cada unidade animal hoje come 10% do seu peso, né? Que é estimado em mais ou menos em 450 quilos, então ela come 45 quilos. Então a gente tem que saber que dentro de se num metro eu produzir 1 quilo de matéria verde, eu tenho que ter 45 metros para poder alimentar um animal durante um dia. Sou Júlio César Maschio, curso 4º período de agronomia na FASEC, dando continuidade nas forrageiras de inverno. Vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre a tão conhecida e famosa pelos produtores agropecuários da mombaça. Ela é, sem dúvida, um pânico. E um pouquinho sobre a história da mombaça. Ela é originária do capim colhonão, aquele capim bem conhecido também, que a gente encontra bastante ele nas beiras de rodovia. E ela foi desenvolvida pela Embrapa em 1994. E quando a gente fala de forragicultura, mombaça, capim-mombaça, nós temos que ter em mente sobre o solo. É essencial, a mombaça necessita de um solo extremamente fértil. Então, quando eu planto, quando eu semeio a mombaça, eu tenho que ter um solo fértil, um solo corrigido, aí, bem cuidado para ter um bom desenvolvimento e um bom crescimento aí das plantas. Ela pode ser utilizada também aí por ser uma forrageira, um pânico, na produção de leite, porque ela produz muita proteína, como também na produção de gado de corte, que os produtores estão utilizando muito essa forrageira. Ela está localizada aí no estado do Paraná, já em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Ela se encontra no Acre, Roraima e em Goiás também, em outros estados. Essa cultivar, ela pode atingir de 1,60 m a 2 metros de altura, mas como eu disse, tem que ser um solo fértil, bem adubado. E outro detalhe muito importante é a questão de água. Ela necessita de muita água, ou seja, ela precisa em uma média aí de 800 milímetros anuais, ou seja, mensal vai dar em torno de acima de 60 milímetros mensal. Para finalizar a apresentação, outro detalhe interessante é referente à semeadura dela. Ela tem que ser lançada e o correto é fazer a cobertura, fazer o cobrimento das sementes. No máximo aí uma profundidade de 0,5 a 1 centímetro. Eu me chamo João Victor, estou cursando o 4º período de agronomia pela Faculdade FASEC. A gente está aqui hoje no campo agroestológico da FASEC e a gente vai apresentar umas forragens para o pessoal. Eu vim trazer para vocês aqui o Java Macrociloma axillare. Ela é uma leguminosa de hábito trepador, pouco exigente em nutrição de solo. Ela é muito utilizada para solos degradados. Vamos supor que um produtor está com o mesmo pasto lá há 10, 15 anos. O pessoal costuma usar ela consorciado com uma braquiara ou um pânico para estar trazendo o solo de volta. Ela converte muito bem o nitrogênio, né,
disponibilizando para o solo e para a planta que está consorciada. É característica dela isso e de outras leguminosas. Porém, o diferencial dela é que não tem uma bactéria específica para fazer a conversão do nitrogênio. Qualquer bactéria que estiver existente no solo vai fazer a fixação desse nitrogênio lá para a planta. Ela tem um pouco volume de massa, tipo para ensilagem ou para fenagem. Ela é uma leguminosa que vem para pastejo mesmo. Ela é mais utilizada para pastejo. Hoje eu vim falar um pouco sobre a forrageira Pânico Máximo e a cultivar MG12 Paredão. Eu vou falar umas principais características dessa forrageira. É uma forrageira que tem uma alta produção de forragem de massa seca, pode chegar de 30 a 35 toneladas de hectare ano. Essa forrageira é resistente, uma das principais características dela é a resistência contra a cigarrinha das pastagens e também contra a cigarrinha da cana-de-açúcar. Uma das principais características dessa forrageira também é a relação folha-talo. Ou seja, o talo, o entrenó dela é menor que comparado a cultivar mombaça. O que quer dizer então? Quanto menor o entrenó, mais folha. Então quer dizer que ela tem mais folha e a produção de massa seca. Por isso a produção de massa seca é maior que as outras. Por ser uma planta com alta produção, ela é muito exigente de solo. Então para você ter um retorno dela é necessário que o solo esteja bem preparado, uma boa calagem, uma boa adubação nesse solo. Uma das principais características dessa forrageira, o MG12 Paredão, é também a resistência contra a cigarrinha das pastagens e também contra a cigarrinha da cana-de-açúcar. Como deve ser o manejo dessa cultivar? Para entrar com os animais no pasto, você deve colocar eles quando essa pastagem estiver com de 80 a 90 centímetros. E a retirada desses animais deve ser feita quando a planta estiver com 30 centímetros. Outra característica importante do MG12 Paredão é a relação folha-talo. O entrenó dela é menor, aí sobra, o entrenó sendo menor, a produção de folha é maior que o resto.